Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso curso de laje esteriliçada. Nesse curso a gente vai usar o software da ArcelorMittal, o software de treliças, para estar fazendo ali o dimensionamento das lajes esteriliçadas. Eu peço que vocês que não são inscritos no canal, se inscrevam aí no nosso canal. Para vocês vão ser muito útil, né? Vão estar ajudando ali o crescimento do nosso canal e eu vou estar trazendo muitas informações relevantes para vocês. Se vocês têm, se vocês gostaram, né, do nosso conteúdo, deixa o like. Se vocês têm alguma dúvida, vocês querem fazer algum comentário, querem que eu traga algum conteúdo novo, deixe aí também o seu comentário que eu vou estar trazendo conteúdo para vocês, tá bom? Eu é, vou iniciar então aqui nossa introdução. Agora eu vou estar mostrando para vocês 6 tipos de lajes. Eu separei ali três lajes que usa forma, o assoalho, né, para estar fazendo ali a laje, e também é, separei 3 lajes que não tem a utilização de assoalho embaixo, apenas o elemento estrutural e o escoramento já servem ali de apoio para eu estar fazendo o enchimento de concreto, a concretagem daquela laje, tá certo? Vamos lá, aqui ó, primeiramente nós temos as nossas lajes maciças, né? Muito utilizada por muitos construtores, ainda hoje a gente tem essa utilização. No entanto, a gente tem algumas considerações da laje esteriliçada. O seu vão pode variar de 3 a 6 metros, podendo com alguns ajustes chegar até 8 metros, pois sua capacidade portante é baixa. Relação rigidez sobre peso é baixa, por isso a laje não possui grandes capacidades de suportar cargas. Pode ser mais econômico se sua relação de vãos for de 1,35. Então, ou seja, essa laje, por ela ser de concreto maciço, né, ela é feita de aço, né? A gente tem aqui na nossa primeira imagem o aço, né, que barras de aço, barras de ferros, né, que são cruzadas entre si formando uma malha, e depois é feito o enchimento de concreto. Aqui nessa primeira imagem a gente tem também os conduítes, né, os conduítes rígidos e os pontos de caixinha que também já ficam embutidos na laje. E após isso é concretado. Algumas lajes também a gente pode observar que essa laje que a gente vê na ponta aqui, né, é uma espécie de um cano de PVC. Algumas lajes que são lajes maciças, uma qualidade da laje maciça é que nós conseguimos ter ali uma certa liberdade para mudar alguns pontos de lugar, pois já que ela é maciça, né, em toda sua área, ela tem a mesma área de aço e concreto, nos dá uma certa liberdade para estar mudando algum ponto. Por exemplo, se eu tenho um ponto de água ali, que eu preciso ter uma saída de esgoto ou de água, eu consigo deixar uma folga maior para minha arquitetura. Então, ou seja, por essa laje ser na sua formação concreto e aço, eu não tenho espaços vazios, não tenho espaço de enchimento que deixa uma estrutura mais leve. Então, ou seja, ela é uma estrutura rígida, porém ela é muito pesada. Com isso, né, a maior parte de aço dessa estrutura está sendo utilizada para suportar o peso próprio desse concreto, né, o peso próprio da laje. Por isso ela tem uma capacidade baixa de suportar carga, porque a maior parte do aço que está destinado nela está suportando o próprio peso dela. É interessante também a gente analisar que ela pode ser econômica se sua relação entre vãos, né, sua largura e comprimento for de até 1,35. Ela sendo maior que 1,35, já é interessante a gente estar analisando outros tipos de laje. Por exemplo, a laje treliçada, a laje nervurada, a laje painel treliçado. O que vai depender, o que pode variar isso é o meu carregamento. Se eu tenho um carregamento baixo, de repente a minha laje treliçada comum,
já resolve a minha questão. Se eu tenho já uma necessidade de carregamento maior, eu já posso estar analisando ali a laje, painel treliçado ou até mesmo a laje nervurada. Nós vamos ver aqui junto, né? Eu vou ver aqui junto com vocês os outros tipos de laje. Então, no entanto, nós tem essas considerações. Essa laje maciça ela pode chegar em até 8 metros, mas deve ser feito alguns ajustes. Qual seria esse ajuste? De repente uma nervura, uma viga, né? Ou até mesmo ali uma proteção que vai me fazer com que eu consiga suportar que tenha essa laje ali estável sem ter uma flecha muito alta. Porque quanto maior essa flecha aqui embaixo, né, da laje, maior eu posso ter patologias, né, trincas, fissuras. Eu posso ter ali, dependendo do acabamento que eu vou usar, dependendo do peso que eu tenho em cima, essa flecha aumenta. Então, a laje maciça, ela me deixa limitada em algumas características. Porém, ela pode ser econômica se ela for até a relação de 1,35, ou seja, sua largura e seu comprimento tem que ser de 35% para baixo. O ideal é ali eu estar próximo de um quadrado, né? Um quadrado ela tem relação de, o quadrado ele tem relação de entre vãos de 1, né? Por exemplo, um quadrado, se eu tenho um quadrado, uma laje de 2 metros de comprimento, né? Por 2 metros de largura, a sua forma geométrica vai me dar um quadrado. Se eu já tenho uma laje de 2 metros por 2,50, 3 metros, né? Eu já tenho uma variação ali de porcentagem de comprimento. Então, se eu tenho uma laje de 2 metros por 2,70, eu ainda estou no meu limite de 35% a mais de comprimento. Se eu já chego ali 2,40, não, se eu já chego ali em 2,80, 3 metros, eu já passei desse 35% de diferença. Se eu passo desse 35% de diferença, eu posso estar utilizando ali outro tipo de laje, né? Que vai ficar ali minha laje mais econômica, certo? Eu tenho também as minhas lajes nervuradas. Minhas lajes nervuradas são feitas basicamente da mesma forma da laje maciça. É feito um assoalho na parte de baixo ou escoramento. Porém, a diferença dela é que ela usa cubetas, né? Aqui a gente está vendo aqui, ó, essas cubetas. Aqui em São Paulo nós temos a Tex, né? Que fornece essas cubetas. São cubetas de plástico que elas são removidas da laje após tirar o painel, o assoalho da laje e ter feito, né, ter passado os dias de concretagem, é tirado o assoalho e tirar dessas cubetas que elas são reaproveitadas, são reutilizadas. Então, nós temos ali em Recife também, né, a proteção, né, a Impacto Proteção, né, que também fornece as cubetas. Como que acontece ali após tirar a cubeta? Essa laje fica com esse acabamento da primeira foto, ó. Olha aqui, ó, que interessante. Nós vemos isso em alguns bancos, em algumas áreas que precisam de ter distanciamento de pilares um do outro maior. Ou seja, se eu tenho esse tipo de laje, ele consegue vencer grandes vãos. Eu posso transferir posso deixar algumas vigas embutidas, né, que a gente vê aqui, ó. A gente vê aqui nessa imagem uma viga embutida, né, aqui no meio, e essa viga soltando a nossa descarregando ali, né, o nosso carregamento no pilar. Eu tenho algumas considerações aqui também a ser feita, ó. As lajes nervuradas são utilizadas quando existe necessidade de vencer grandes vãos ou sobrecargas. O maior desempenho estrutural desse tipo de laje se deve ao alívio de peso próprio da estrutura causado pela ausência de concreto entre as nervuras, sem comprometer a inércia da estrutura. Então, eu tenho uma laje inerte, eu tenho uma laje mais rígida, né? Uma laje mais rígida, porque ela tem ali minha condição de aço, né? Eu tenho aço nas duas direções aqui, né? Eu tenho aço em um sentido e no outro. E tenho também o espaço vazio aqui, né, que tira o concreto, ou seja, eu tenho um alívio de peso muito grande nessa laje e tenho aço nas duas direções. Então, eu consigo ter uma laje mais leve e uma laje também reforçada. Essa laje poderia ser maciça
Se ela fosse maciça, cada espaço desse de cubeta ia estar preenchido de concreto. Então eu já não iria ter uma laje ali tão ideal, né? Tão eficiente para a questão de vencer grande vão, porque minha estrutura ia precisar de muito aço e isso ia encarecer muito minha obra, tá certo? Eu tenho também as minhas lajes protendidas. As minhas lajes protendidas eu posso protender, né, qualquer tipo de laje. A proteção ela é feita através de cabos, né? Pode ser cabos engraxados, né? Que eles são soltos e engraxados aqui nessas capas aqui nessas capas azul, né? Tem a azul, tem a laranja. Ou ela pode ser também feito sem ser engraxada. Ela não precisa necessariamente ser engraxada. O mais utilizado é engraxado, tá certo? Eu posso protender qualquer tipo de laje. Aqui a gente vemos uma laje maciça, né? A gente vê o assoalho embaixo, a gente vê também aqui os espaçadores, que a gente vê que distancia o meu aço do painel, né? Do assoalho, e a gente vê os cabos soltos aqui também. A minha proteção na laje vai me fazer com que eu vença grandes vãos. Se eu tenho uma laje protendida, eu tenho ali após a secagem do concreto, e inclusive o meu concreto para proteção. Se eu tenho uma laje que eu uso concreto de 25 MPa, 30 MPa, né, 20 MPa na concretagem da laje, para lajes protendidas eu tenho que ter ali no mínimo 30 MPa, 35 MPa, 35 MPa do concreto, né? O FCK do concreto deve ser 35 MPa, porque na hora de protender, esses cabos aqui nas extremidades da laje eles são esticados, né? E esse esticamento, se eu não tenho um concreto de resistência alta, ele pode me estar trazendo patologias ali graves, né? Então é interessante também eu estar atento a isso. Lajes protendidas deve ter um FCK, né? A resistência do concreto, né? Deve ser maior. Eu tenho algumas considerações também para esse tipo de laje. Eles têm menores deformações que na laje de concreto armado, né? Eles deformam menos porque eles têm ali aços que estão ativos, né? Eles não são aços passivos, são aços ativos, eles estão esticados após a concretagem, diferente do aço passivo, né? Se eu coloco um aço comum, se é A50, se é A60, sem proteção, após eu tirar meus escoramentos, essa laje sofre uma flecha, né? Ela sofre uma flecha. Através dessa flecha, eu tenho ali um certo esticamento daquele aço. Se eu coloco a proteção, a minha flecha já diminui consideravelmente, porque os meus aços já estão ali esticados, tá certo? Eu tenho após isso ali, né, os meus cabeamentos colocados. Tenho aqui outra situação, outra consideração da minha laje: deformações por peso próprio pode ser eliminada, né? Então o peso próprio da laje já não me traz deformações na laje, porque eu já estou ali tracionando, já estou aqueles cabos e ele já está me deixando uma laje ali retinha, né? Uma laje com pouca flecha. Ela é mais econômica devido à presença do aço, que aumenta a resistência e diminui a quantidade de concreto. Então, se eu aumento a quantidade de aço, eu, né, posso ali estar diminuindo a quantidade de concreto, mas deve estar analisando as coberturas mínimas, né, dos aços, para eu não estar tendo patologias. Diminuição de fissuras. Então, se eu tenho uma laje que está pouco flexível, eu tenho o mínimo de fissura, tá certo? Porque se minha laje está mais rígida por conta desses cabos ativos, né, dessa proteção que me geraria a questão do aço ativo, eu tenho menor flecha. Essa minha menor flecha, né, aqui na laje que vai me dar uma menor flecha, não vai gerar fissuras na minha laje, certo? Agora eu já tenho aqui meus painéis treliçados. Os painéis treliçados, ele é um tipo de estrutura que corresponde basicamente ao painel de concreto,
que são mais largos que as vigotas e com armação treliçada. Então ela é uma laje também treliçada, porém a sua parte inferior não fica mostrando, não fica aparente ali, né, um acabamento do enchimento. Esse enchimento pode ser colocado aqui na parte de cima das vigotas e não aparece embaixo. Porém, surge sempre dúvida, né? Como que vai colar esse... Será que esse elemento de enchimento vai ficar retinho aqui? Será que não vai ter uma movimentação quando encher concreto? Eu aconselho, né, vocês colocar na seguinte forma: coloca esse enchimento aqui, passando cimento cola C2 na parte de baixo, ali com uma espátula ou com ali uma desempenadeira dentada, né? Você passa ali o cimento cola e faz a colagem deste material de enchimento aqui na parte de baixo da laje. Após o outro dia, você joga a tela e faz a amarração, né? As amarrações necessárias, faz ali os trabalhos que for necessário antes da concretagem. Esse tipo de laje, ele são usados muito em garagens, estacionamento de shops, né? Ele tem ali, por as minhas treliças estar juntas, eu consigo vencer maiores vãos, né? Eu tenho uma área de aço maior, né? Uma área de treliça, em um mesmo vão que eu teria treliças, né? O intereixos mais separado, eu vou ter um intereixo mais perto. E eu consigo vencer vãos maiores. Então, outra consideração aqui dessa laje: os painéis comprados prontos são instalados lado a lado, formando uma forma para o preenchimento com concreto. Comparado com os tipos anteriores, esse apresenta uma resistência maior, mas é pouco mais caro que os outros métodos pré-fabricados. Então aqui é uma laje pré-fabricada, né? Eu tenho esse enchimento de concreto embaixo e a minha treliça. No entanto, ele vai ser mais caro, pois ele tem uma área maior de concreto e uma área maior de treliça, né? Geralmente o intereixo dele são menor do que a laje com enchimentos, as lajes que tem enchimentos de isopor aparente aqui, né? Eu tenho também aqui as minhas lajes alveolares, né? Então essa aqui é a minha laje 5